Vamos dar início então, irmãos. Quero começar aqui então a nossa aula. Hoje vamos para o artigo 17 da Confissão Belga, que é justamente sobre o socorro do homem caído. Na aula passada aprendemos sobre a eleição divina, não é? Foi uma aula bem comprida, deu para aprender bastante, não é? E eu recomendo os irmãos que não acompanharam, que acompanhem, porque vale a pena. E hoje vamos para o artigo 17, não é? Justamente o artigo 17 para falar sobre o socorro do homem caído. Existe uma lógica na organização dos artigos, né? Justamente para que a gente venha dando um passo de cada vez no aprendizado da doutrina, entendendo bem a lógica bíblica, para que a nossa mente realmente fique estruturada de acordo com a palavra de Deus. Isso é muito importante. Eu vou ler aqui o artigo e em seguida nós vamos orar, tá certo? Artigo 17 da Confissão Belga. Diz bem assim, é um artigo pequeno, bem simples, diz bem assim: o socorro do homem caído. Cremos que, ao ver que o homem se precipitara na morte física e espiritual e se fizera completamente miserável, o nosso Deus gracioso, em sua maravilhosa sabedoria e bondade, saiu em busca dele, quando fugiu trêmulo da sua presença. Deus o consolou com a promessa de que lhe daria o seu filho, nascido de mulher, para esmagar a cabeça da serpente e torná-lo bem-aventurado. Então, é um artigo bem curto, bem simples, porém bem objetivo também, não é? Bem objetivo, citando a Escritura e nos ensinando exatamente sobre a ação de Deus, não é? Quando o homem caiu. É sobre isso que esse artigo vai tratar. Vamos orar então, irmãos. Senhor Deus, nós queremos neste momento te agradecer, dizer que tu és santo, incomparável, todo-poderoso. Nós dependemos única e exclusivamente do Senhor e da tua providência. Não temos nada sem a tua graça em nossa vida. Nós temos refletido, Senhor, na tua palavra, nas doutrinas do Santo Evangelho, em doutrinas que para muitas pessoas são confusas ou então confrontantes demais, mas são a verdade, é a tua palavra. E quando nós somos confrontados com tais palavras, é para o nosso bem, é para que venhamos reconhecer que a glória pertence a ti. O Senhor é o Rei soberano do universo. Hoje, mais uma vez, iremos estudar mais uma doutrina do Evangelho, mais uma doutrina da Tua Palavra, onde poderemos refletir sobre a Tua ação, a Tua atitude graciosa em direção ao homem caído, que também é refletido na Tua ação poderosa, soberana e graciosa em nossa vida também hoje, Senhor. Isso nos mostra justamente a verdadeira religião, a religião bíblica, aquela que o Senhor revelou, contra tudo aquilo que o homem levante como religião. Nós pedimos ao Senhor que ajude-nos a refletir bem sobre este assunto, sobre esta doutrina, para que ao final, ó Deus, venhamos fortalecidos, edificados no Senhor, glorificar o teu santo nome. Dar toda a honra, porque o Senhor merece. O Senhor é digno de toda a honra e toda a glória, porque não há outro além de ti. Ajuda-nos, ó Deus, a com humildade a olhar para Cristo Jesus e nos prostrar diante do Senhor, reconhecendo que Tu és o nosso Deus. E nós somos o povo que o Senhor, por Tua graça, escolheu. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo. Abençoa-nos, Senhor. Amém. Graças a Deus, irmãos. Só para relembrar, então, sobre o assunto aqui do artigo 17 de nossa confissão, o artigo enfatiza, não é, o que Deus imediatamente depois da queda fez para tornar feliz de novo o homem que tinha se lançado na morte corporal e espiritual. Naquele momento se manifestaram principalmente a bondade e a sabedoria de Deus. A maneira de falar sobre a intervenção, a reação de Deus é bem direta e pessoal. Vendo que o homem se havia feito totalmente miserável, Deus foi pessoalmente em busca do homem quando este confortou o homem com a promessa de lhe dar seu filho. Este filho não seria dado como verdadeiro homem, porque nasceria, como todo homem, de uma mulher. Ele esmagaria a cabeça da serpente, que é o diabo, e tornaria feliz o homem. Eu quero ler, então, o texto da palavra de Deus, não é importante demais refletirmos nisso. Eu quero fazer a leitura do texto de Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, e em seguida toda a leitura do capítulo 3 de Gênesis.
Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, que diz bem assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora o capítulo 3 de Gênesis. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E a Adão disse: Visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, lançou-o fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Até aqui, meus irmãos. Esse texto realmente é muito importante para a compreensão do assunto, da doutrina aqui na Confissão Belga, não é? O socorro do homem caído. Nós já temos aprendido nos artigos da Confissão Belga justamente sobre a queda, sobre o pecado do homem. Um dos pontos na verdade, é de muita confusão, infelizmente, para cristãos e protestantes nesse sentido, é justamente a compreensão, não é, dos danos, das consequências do pecado. Às vezes, quando nós olhamos para a compreensão das pessoas, não é, aquilo que muitos dizem sobre o pecado, por exemplo, a reflexão que fazem é justamente que o pecado não foi algo tão grave assim. Porém, nós observamos pela palavra de Deus quão grande foi essa queda, não é? A ponto do homem perder a oportunidade que teve
de poder um dia, naquele período, né, tomar do fruto da árvore da vida e comê-lo, se assim tivesse obedecido à lei do Senhor, cumprido então o pacto das obras. Mas o homem não fez isso e ele perdeu a vida que tinha, perdeu os dons maravilhosos que ele tinha. Por isso mesmo tornou-se escravo em sua natureza corrupta e então foi expulso do jardim do Éden, expulso do reino de Deus. Isso mostra como é grande essa queda. E então a maldade começou a se multiplicar no mundo, não é? Nós vemos isso de maneira bastante clara quando nascem os primeiros filhos. Caim e Abel são uma demonstração de como a natureza humana está depravada. E como também, como foi dito em Gênesis 3:15, não é? Nós temos no mundo, na verdade, uma divisão muito clara, muito objetiva entre aqueles que são filhos de Deus, não é? Porque são filhos desse pacto, filhos da promessa, eleitos do Senhor como povo, como igreja, não é? E também aqueles que são filhos da serpente, aqueles que são ímpios, que odeiam a Deus, odeiam justos. Essa é a demonstração que nós vemos lá em Gênesis capítulo 4, com a morte, o assassinato, não é, de Abel, quando Caim ousou realmente seguir a sua vontade maligna e matar seu irmão. Não é? É isso que nós vemos. E aqui então, numa situação tão profunda de pecado, nós vamos aprender mais sobre o socorro do homem caído. No Catecismo de Heidelberg, essa é a segunda parte, não é, do nosso catecismo. Nós temos uma divisão tripla, né, no tríplice no catecismo, que é a primeira parte, nossos pecados e miséria, onde há a exposição da doutrina do pecado. Em seguida, a segunda parte, que é a maior do catecismo, fala justamente sobre como nós somos salvos de nossos pecados e miséria. É justamente o que o artigo 17 ensina, o socorro do homem caído. E a última parte do nosso catecismo fala justamente sobre como nós devemos ser gratos a Deus por uma tal libertação, por uma tal salvação. Vamos então para a parte 2 aqui, que diz bem assim: Deus viu que o homem havia se lançado na morte. Deus viu que o homem havia se lançado assim na morte corporal e espiritual, e se havia feito totalmente miserável. Essa é a miséria em que nós estamos, não é, envolvidos, nascemos nela. Nós somos pecadores, não é? Então cometemos pecados, temos a nossa natureza já corrupta, nós somos pecados desde a concepção, né? Somos pecadores desde a concepção. E a miséria que nós estamos envolvidos justamente é essa, desde o nosso nascimento. Nós não conseguimos nos tirar dessa situação, não é? Essa é a miséria do homem, nós não conseguimos nos salvar. O que é a morte corporal e espiritual, então? É claro que esta expressão se refere à situação de Adão e Eva, logo depois da queda, de pessoas vivas que inclusive podiam raciocinar muito bem. Se diz que haviam se lançado não somente na morte espiritual, mas também na morte corporal, que não mais, perdão, irmãos, quem não mais confia ao Criador o cuidado de seu corpo e procura outros endereços, na realidade está entregando o seu corpo à morte. Tal pessoa, apesar de suas preocupações, se lança na morte corporal. Vive e trabalha como um morto, come e bebe como um morto. Assim foi a situação do homem depois da queda. Basicamente, o que nós temos então no mundo, não é na humanidade caída? A humanidade caída é, na verdade, um mundo de zumbis, não é? Usando esse termo africano, na verdade, não é? Que se usa muito nos filmes de ficção sobre os mortos-vivos, né? É isso que o ser humano é. Está vivo biologicamente, emocionalmente, mas espiritualmente ele é naturalmente morto. Essa é a situação que o homem se encontra. Essa foi a consequência direta e foi o que Deus disse, né? Então essa morte espiritual também tem como consequência a morte física. E essa morte que foi punição, não é? Que é punição por causa do pecado, ela iniciou ali na queda de Adão e sua esposa, se estendendo por toda a humanidade. Então tudo aquilo que tem a ver com a maldição vem dessa morte, vem desse pecado. E isso vai de maneira tão além, não é, que o ser humano prova desde lá, então, os danos dessa morte, uma vida que está manchada por essa morte, e isso é tão profundo, vê como o pecado é tão poderoso na destruição da humanidade. É tão profundo que o ser humano ainda vai sofrer no final o dano da segunda morte. Então veja como isso é algo sério e profundo. Basicamente, então, o mundo é um mundo de pessoas que são zumbis. Mas a morte dele foi também espiritual.
Isto não significa que o espírito do homem ficou totalmente desligado ou que perdeu todas as suas capacidades. Isso é uma coisa importante para refletirmos, né? Quando nós falamos que o ser humano caiu ou perdeu, está espiritualmente morto e perdeu, vamos dizer assim, esses dons maravilhosos, não significa dizer que o homem ficou completamente, nesse sentido, sem capacidades. Ele não tem capacidade para se achegar a Deus. Isso é fato, né? Porque ele está espiritualmente morto. Mas não estamos dizendo com isso que o homem não tem ainda dons. Não é? Nós podemos perceber no próprio desenvolvimento da cultura, né? O homem ainda obedece ao mandato cultural, não daquela maneira inicial, antes da queda, não de uma maneira em que o homem tenha o desejo sincero de glorificar a Deus com o seu trabalho, mas ainda isso acontece. Então, de lá para cá, a cultura vem avançando, não é? Com muita maldade, é claro, com muita distorção, mas vem avançando. Essa é a realidade. Significa que seu espírito ou alma rompeu com Deus. Esse é o ponto. Houve essa separação, não é? Então, a queda trouxe justamente essa separação do homem com Deus. É com seu espírito que o homem pensa e sente. Ou seja, tudo o que fazemos como homens, fazemos com nosso espírito ou nossa alma, não é? Quando este espírito humano se revoltou contra Deus, todas as suas capacidades espirituais também se viraram contra Deus, que é a fonte da vida. Isso é um detalhe muito importante, irmãos, porque o que se vê, eu já falei isso em pregações aqui, várias pregações, é claro, e também na última aula nós tocamos nesse assunto, né? E até anteriormente, quando falamos sobre o pecado original, nós podemos compreender de maneira bastante clara, irmãos, que o ser humano, ele é hostil a Deus, ele odeia a Deus, não é? Existem várias maneiras que as pessoas usam, maneiras até religiosas, para camuflar isso. Mas o fato é, se você falar a verdade, se você pregar o evangelho, se você expor o que Deus diz em sua palavra, o homem vai revelar então o que ele sente contra Deus. Ou ele é um eleito de Deus e ao ouvir o evangelho será realmente transformado pelo Senhor, regenerado, ou ele vai manifestar ali o seu ódio. De que maneira? Rejeitando a Cristo, negando a necessidade da igreja, negando a vida cristã, não é? E até perseguindo os cristãos muitas vezes e odiando a igreja. Então ele vai manifestando o seu ódio contra Deus assim. Basta o evangelho ser pregado, não é? Essa é a dupla função da pregação do evangelho. Realmente ser o meio de Deus para chamar os eleitos e também uma maneira de revelar, não é, o juízo na vida dos ímpios. Essa é a realidade. Depois da queda, Adão e Eva abusaram de suas capacidades espirituais para opor-se a Deus. Eles estavam espiritualmente mortos, porque o espírito deles resistiu contra Deus. Isso é importante compreender. Nós lemos isso aqui em Gênesis 3, não é? E isso é muito importante porque Gênesis 3 nos mostra todo esse drama da queda e também revela para nós, irmãos, que o ser humano então não é esse ser bonzinho que as pessoas pensam. Não é? Por quê? Observe que o que o texto nos diz aqui, olha. A partir do versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então, veja essa atitude do versículo 8. O homem, agora pecador, ao ouvir a voz de Deus, ele foge, ele se esconde. Mas não é só isso não. Não é só isso não. Sabemos que o Senhor foi até o homem. Vamos desenvolver isso um pouco mais para frente no estudo. Mas o Senhor foi até o homem. Mas o que o homem fez quando o Senhor foi até ele? Não é? Ele resistiu. Ele primeiro agora confessou que ele ouviu a voz do Senhor e fugiu, se escondendo, porque estava nu. Não é? E a atitude dele, do ser humano, homem e mulher, ao ser questionado por Deus, foi justamente essa. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? E então qual é a atitude do homem aqui? Versículo 12. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu a árvore e eu a comi. E a mulher faz a mesma coisa colocando a culpa na serpente. Então veja, o nome disso aqui é resistir a Deus, não é? O homem nesse sentido resistiu ao Senhor. Ele não quis assumir sua culpa. Entende? Isso mostra justamente a maldade aqui. Então, nós não precisamos esperar, não é, a narrativa chegar até Caim e Abel, no capítulo 4, para percebermos a maldade, a corrupção do ser humano.
A própria atitude de Adão e Eva diante do Senhor, que questionou, não é, por que eles estavam daquele jeito, quem foi que fez eles perceberem que estavam nus, não é? A atitude deles foi justamente de não só de fugir, não é, da voz do Senhor, mas também de colocar a culpa em Deus, responsabilizar Deus. E porventura não é isso que as pessoas fazem, não é? Por exemplo, por acaso não é isso que as pessoas fazem? Por exemplo, tanto os ateus, não é, as pessoas que não creem em Deus e militam contra o Evangelho, essas pessoas elas não conseguem lidar com a verdade de que Deus é soberano e, portanto, tudo não é a manifestação da providência de Deus, quer seja algo que nós consideremos como bom ou ruim. Tudo vem do Senhor, chuva e seca, saúde e doença, riqueza e pobreza. É o Senhor com sua providência. Mas quem questiona, na verdade, são aqueles que odeiam a Deus, que rejeitam o Evangelho, não é? Que são oposição a Deus. Mas também aqueles que se dizem cristãos, não é? Que se dizem cristãos e questionam essa soberania e não aceitam a soberania e acusam uma doutrina que é claramente bíblica, por exemplo, as doutrinas da graça, como sendo doutrina calvinista. E isso em si, para nós, é uma ofensa. Eu sei que nós podemos nos chamar de calvinista, eu até prefiro, não é? Eu acho que talvez os reformados confessionais prefiram se chamar de reformados, não de calvinistas. Né? Calvino, por exemplo, não seria desse jeito, nós sabemos muito bem disso. Porém, ainda assim, as pessoas, por não aceitarem essa verdade, não é, revelada por Deus sobre o fato dele ser soberano, acabam, nesse sentido, usando os reformados como um bode expiatório, mas atacando, na verdade, a doutrina da palavra de Deus, não é? E rejeitando o próprio Deus. Essa é a atitude do homem diante do Senhor, não admitir a sua culpa, mas colocar a culpa em Deus. É por isso que pessoas que dizem serem cristãs e ouvem as doutrinas da graça, acabam sempre pensando, mas Deus então é injusto se ele salvou uns e não outros, se ele elegeu uns e não outros. Entende? Isso é uma atitude pura de rebeldia, né? Uma atitude de pura rebeldia da parte de Adão e Eva e da parte das pessoas hoje. Continuando aqui. Lembrei agora de tomar o café, porque da outra vez eu deixei o café ali e me empolguei falando, e só depois daquela 1h30 que eu lembrei que tinha café. Então o café já estava quase pedrado ali, né? Portanto, a morte corporal e espiritual implica em que o homem, em corpo e alma, rompeu com o Deus da vida. Foi isso que Deus viu acontecer. Ele viu que o homem se havia feito totalmente miserável, pois no momento em que a relação do homem com Deus é cortada, desfaz-se também a relação entre o homem e o seu próximo. Veja como isso é importante, né? Como isso é importante para nós. E eu quero até fazer lembrando, né, que, por exemplo, pensando na lei do Senhor, dos 10 mandamentos, como João vai ensinar na sua primeira carta, se alguém diz que ama a Deus e odeia o irmão, é mentiroso. Então, basicamente, nós não podemos separar os mandamentos, como, por exemplo, eu estou amando a Deus, eu estou cumprindo os 4 primeiros mandamentos. Os outros 6 mandamentos eu não tenho tanto apreço de cumprir. Ora, cumprir cada mandamento, não é amar a Deus. Inclusive, amar o próximo também é amar a Deus, porque foi Ele quem deu o mandamento. Então, o rompimento do homem com Deus também é um rompimento do homem com o próximo, com si mesmo, consigo mesmo. Entende? A separação realmente é profunda, né? Consequência do pecado. E é por isso que há o ódio, não é, na humanidade de um homem contra o outro. É por isso que vemos isso em Caim e Abel. E é por isso que vemos isso também justamente na atitude de Adão e Eva. A resposta de Adão, não é, em oposição a Deus, uma resposta rebelde de Adão, foi justamente essa. Foi contra Deus e também contra sua esposa. Entende? A situação, ele reage desobedecendo mais ainda os mandamentos. Ele reage colocando a culpa em Deus, não amando a Deus nesse sentido, e reage também colocando a culpa em sua mulher, reagindo também de uma maneira em que ele não ama o próximo. Então veja como que o pecado aqui é demonstrado de maneira bastante clara. Prova triste é a maneira distante de Adão falar sobre sua esposa, no verso 12, né? Aliás, também a relação entre o homem e toda a natureza se desfaz. A natureza tornou-se hostil ao ser humano. A terra foi maldita com todas as consequências do pecado. É o que vemos no versículo 17 ao 19. Então vejam como isso é complicado, né? O homem se lançou na morte, foi isso que o Senhor contemplou.
Deus foi em busca do homem e o confortou. Esse é um ponto muitíssimo importante no ensino dessa doutrina, que fala sobre o socorro do homem caído. Deus foi em busca do homem e o confortou. Aqui, irmãos, nós temos justamente o divisor de águas, não é? A atitude que nós vemos aqui em Gênesis 3, do Senhor Deus indo ao encontro do homem e chamando o homem na viração do dia para aquele encontro pactual, nos revela a verdadeira religião. Justamente isso, a verdadeira religião. Eu disse que é um divisor de águas, porque aqui fica bastante clara, não é? Para nós, fica bastante claro para nós, a verdadeira religião, a religião que Deus revelou, ok? E a religião que o homem criou. Nós vemos isso em Caim e Abel também, né? Abel, na sua obediência ao que aprendera com seu pai, em oferecer aquele sacrifício, então isso já foi ensinado por Deus a Adão e a sua esposa, e Adão ensinou aos seus filhos. Abel obedeceu, porém Caim fez algo que não foi ordenado. Então você vê uma religião onde há obediência e uma religião onde há, na verdade, o homem tentando se autoafirmar contra Deus, né? Rebeldia pura. Mas de uma maneira geral e específica, essa religião verdadeira é a religião onde nós aprendemos que Deus foi até Adão e Eva, ou seja, Deus veio até o ser humano, Deus vem até o ser humano. É isso que acontece. É o Senhor quem vai até o homem para resgatá-lo. Essa é a verdadeira religião. Entende? A verdadeira religião nos mostra que o homem caído nada pode fazer por si mesmo. Tudo que o homem caído faz é correr, é fugir. Mas o Senhor vai até o homem. E a falsa religião é a religião que, na verdade, não passa de um desenvolvimento teológico da Torre de Babel, não é? Ou mesmo de Caim. Porque a ideia da Torre de Babel é justamente a ideia de que o homem constrói uma torre alta o suficiente para chegar no céu. Ou seja, o homem constrói o seu próprio caminho para chegar até Deus. Toda religião que ensina que o homem ele alcança, não é, esse status, ou então ele chega até Deus, é uma religião que, na verdade, procura postar o homem como sendo capaz de salvar a si mesmo e que não precisa de Deus. Essa é a religião de Babel, é a religião da Torre de Babel. A religião verdadeira é o contrário, é o homem que está ali nu, escondido, com medo e não pode fazer nada por si mesmo, e o Senhor vai até ele e o conforta. Essa é a realidade. Então isso é muito importante para nós. E aí os irmãos podem lembrar, toda manifestação religiosa, inclusive no cristianismo, não escapa de jeito nenhum, que é sinergista, toda manifestação religiosa, inclusive cristã, que ensina que o homem também vai construindo os seus degraus para chegar até o alto, que o homem vai também construindo a sua pequena torre, que o homem vai cooperando para adquirir a sua salvação junto ao poder de Deus, onde há uma cooperação de graça de Deus, de ação de Deus, e o homem também subindo com suas obras, com sua atitude de fé para chegar até Deus, é uma religião falsa, completamente falsa, absolutamente falsa. Quando nós olhamos para o drama da queda, não é? De Gênesis 3, o que nós podemos observar? Primeira pergunta, nós podemos observar em Gênesis 3 essa sinergia? O homem caiu, não é? A atitude do homem é uma atitude sinergista, não é? O homem caiu, então acontece isso em Gênesis 3, tipo, Deus está indo em direção ao homem e o homem também vai em direção a Deus e então eles se encontram? É isso que acontece em Gênesis 3? Na queda? Não. Em absoluto. O que acontece em Gênesis 3 é totalmente o contrário, não é? É totalmente o contrário. O homem se esconde, o homem teme, o homem foge e Deus vai até o homem. Simples assim. Não precisa, por exemplo, usar os símbolos reformados, como o próprio documento que estamos usando aqui. Não precisamos ficar falando, por exemplo, é claro que vamos fazer isso, mas não precisamos usar como base a tulipe, né? Os 5 pontos do calvinismo. Isso não é uma coisa tão necessária assim. Nós usamos para ensinar e para tornar mais clara a doutrina. É muito necessário para esse sentido, para nos ensinar, para nos ajudar a amadurecer mais no conhecimento da doutrina. Mas nós podemos fazer isso simplesmente mostrando a Escritura. Basta conversar com algum
colega, até irmão, companheiro, pessoas de outras comunidades e que pensam diferente, só façam essa pergunta. Olhem para Gênesis 3 e me respondam se há sinergia aqui. O homem caiu, não é? Onde está a sinergia, então, na narrativa da queda? O homem foi até Deus, Deus foi até o homem? Houve um encontro, houve uma sinergia? Não. Nós temos um ato completamente monergista nesse sentido, porque somente Deus agiu aqui. Somente o Senhor fez. O homem nada fez. Inclusive, quando questionado pelo Senhor, ainda assim colocou a culpa em Deus. Não é? Então veja aí de cara a verdadeira religião. Mas eu vou ler aqui o estudo. Deus foi em busca do homem e o confortou. O homem então virou as costas para Deus e assim se lançou na morte. Deus viu tudo, viu isto. E o que Deus naquele momento fez? A resposta surpreendente é, Deus foi em busca do homem. Aqui começa o Evangelho. Esse é o proto-evangelho. Então tudo que nós observamos daí, não é, de Gênesis 3 para frente, é justamente o Evangelho. Toda a estrutura da redenção é justamente essa. É Deus que vai até o homem e conforta o homem, prometendo o que nós chamamos de Evangelho. Essa é a realidade. Então toda a história da redenção é isso. Nunca alguém vai poder olhar para a Escritura e identificar qualquer momento na história da redenção em que há uma sinergia, em que há uma cooperação para a salvação. Não existe isso. É Deus. E o modelo está aqui lançado, as bases estão lançadas. O proto-evangelho, Gênesis 3 e 15. Pois temos que conscientizar-nos de que nada era de se esperar do homem. Este nem pediu socorro a Deus, essa é a verdade, mas fugiu, tremendo da presença dele. E uma vez chamado para prestar contas, nem se arrependeu. Percebam isso, irmãos, de maneira bastante clara. Não há sequer o menor esboço, não é, de arrependimento por parte de Adão e Eva. Não há nada. O que acontece ali é que eles inventam desculpas. Né? Eles inventam desculpas, eles não admitem o seu pecado, eles não pedem perdão, não pedem socorro a Deus. Esse é o retrato da humanidade caída. As pessoas são assim hoje, não é? Justamente assim. Não acham que erraram e acham ainda que Deus é injusto por condená-las. Eles nem pediram socorro a Deus, nem se fizeram. Adão deu a culpa a Eva e assim a Deus. Eva deu a culpa à serpente. A iniciativa de buscar o homem veio somente de Deus. Não é? Então esse é um ponto realmente muito essencial. Deus foi em busca do homem e o homem se comportou de maneira revoltada. Por isso é uma surpresa ainda maior que Deus, após ter buscado o homem, também o confortou com a promessa de que o próprio filho dele viria para tornar feliz mais uma vez o homem. Então veja, o homem recebeu tudo de Deus, nós, humanidade, em Adão recebemos tudo do Senhor, nós preferimos a mentira, a enganação, né? Em Adão essa é a nossa escolha, estávamos em Adão, nesse sentido, somos culpados juntamente com ele. Então Adão estava ali e ele preferiu a mentira, ele preferiu as palavras do diabo, ele negou Deus. Foi o que ele fez. Né? E então o próprio homem se lançou na morte. Né? Deus poderia simplesmente destruir, acabar, já era. Né? Já era. Mas o Senhor faz o quê? Ele demonstra sua misericórdia. Ele, ao invés de... Era isso que Adão esperava, não é? Porque estava tremendo e fugindo dele, porque esperava isso. O Senhor disse que nós morreríamos. Né? Então, se ele nos ver aqui, ele vai acabar com a gente. O Senhor chama, eles tremem, e quando o Senhor se aproxima e fala com aquele casal, o que o Senhor faz? Ele leva eles a julgamento, mas promete que enviaria o seu próprio filho para salvá-los, para dar felicidade real ao casal que se lançou na morte e assim dar vida a eles. Esse filho nasceria de uma mulher, conforme Gálatas capítulo 4, verso 4. Quer dizer, viria à terra como verdadeiro homem. Esse é até o assunto do aula que vem, né? Próxima aula. No artigo 18.
Ele viria a fim de esmagar a cabeça da serpente, ou seja, a fim de vencer definitivamente o diabo. Essas palavras fazem parte de Gênesis 3:15. O artigo 17, portanto, quer afirmar que Deus prometeu seu filho logo depois da queda de Adão. Foi imediato. O homem caiu. O ser humano sofreu sim as consequências do seu pecado, mas imediatamente o Senhor mostrou a sua graça e a sua misericórdia. Esse texto, com razão, é chamado de Mãe das Promessas, para explicar que todas as outras promessas, por assim dizer, nascem dela. Então, tudo que nós vemos de desenvolvimento da história da redenção, todas as promessas feitas a todos os cabeças pactuais, todos os que foram chamados pelo Senhor, todas as promessas vêm daí, vêm de Gênesis 3:15, não é? É justamente isso que aprendemos, irmãos. Se compararmos a Bíblia a uma bela flor totalmente aberta, então a mãe das promessas é a mesma flor, né? Mas ainda no botão. Porém, já tem tudo. Só precisa de tempo para abrir-se. Por isso, Gênesis 3:15 já contém o Evangelho completo. Mesmo que Adão e Eva ainda não possam ter entendido que, por exemplo, o Filho de Deus deveria ser crucificado. Então, ainda que não houvesse conhecimento detalhado do que aconteceria, mas na promessa que eles receberam, eles tiveram o suficiente. Não é? Deus pregou o Evangelho para o homem caído. Adão caiu juntamente com sua esposa e ali Deus pregou o Evangelho para eles. Pregou o Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo. Foi o que Deus pregou. Quer dizer, o Antigo Testamento não é apenas um livro de judeus, com promessas passageiras, como era a opinião, por exemplo, dos anabatistas, e na verdade de muitas pessoas hoje, né? Nós sabemos que há cristãos sim que acabam rejeitando o Antigo Testamento e até dicotomizando a Bíblia, como se o Antigo Testamento fosse o livro religioso dos judeus e o Novo Testamento fosse então o livro religioso dos cristãos. Totalmente errado. A Bíblia não é dicotomizada. Toda a Escritura é a palavra de Deus. Por isso mesmo, toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, ensina sobre o Santo Evangelho. Não é? O Evangelho começa logo depois da queda de Adão. Todo o Antigo Testamento é Evangelho, que fala em toda parte sobre Cristo. Abraão viu, por exemplo, o dia de Cristo. É o que Cristo diz em João 8, verso 56. Abraão viu o meu dia e se alegrou. Foi o que o Senhor respondeu aos fariseus. Entende? Então, veja, o Cristo do Evangelho estava testificando, estava falando para judeus ali que o Antigo Testamento ensinava sobre ele. Não é? Davi recebeu a promessa de que um dos seus descendentes reinaria para sempre em seu trono. Segundo Samuel 7, verso 12. Isaías 53 também, né, um texto realmente maravilhoso, já fala sobre o sofrimento de Cristo de uma maneira tão detalhada que é praticamente impossível você não associar. Se você conhece um pouquinho do Evangelho, ou você já ouviu pregação sobre Jesus Cristo, sobre o sofrimento dele, e você lê Isaías, não tem como você não comparar, você não perceber que está se falando de Cristo ali. O próprio Cristo considerou o Antigo Testamento, não é, o livro que fala dele. Nós podemos ver isso em Lucas 24, verso 27 e 44, João 5, verso 39, examinar as Escrituras, porque cuidais nela tem a vida eterna, e são elas que testificam de mim. É o que Cristo mais uma vez responde àqueles fariseus. A Bíblia é um só livro que sempre trata de Cristo que veio para tornar feliz o homem. Essa é a grande verdade que nós temos aqui, irmãos. Não é? É o que toda a Escritura nos ensina. Como o homem é resgatado, não é? É socorrido da sua situação de miséria. A última parte, então, fala a sabedoria e a bondade de Deus. O artigo 17 diz que o fato de Deus ter ido em busca do homem mostra principalmente a sabedoria impressionante no amor de Deus para com os pecadores. E isso é realmente algo muito forte no texto de Gênesis 3, não é? A bondade de Deus se manifestou quando ele foi buscar o homem que fugiu dele
e que depois também não mostrou muita aproximação. Por isso, o artigo 17, assim como o artigo 13, fala sobre o nosso bom Deus. Sabe, é realmente maravilhoso poder contemplar a bondade do Senhor aí. Né? A bondade do Senhor. Uma misericórdia que é sem igual, irmãos. Sem igual. Né? Porque a rebeldia do homem ali realmente foi algo terrível e ainda assim o Senhor o perdoou. Né? É o que nós vemos, é o perdão. Deus pregou o evangelho para Adão. E se você vai analisar bem como vai sendo desenvolvido, né, o texto sagrado, você vai perceber que Adão, ele realmente teve uma grande bênção na sua vida, apesar do seu pecado e da sua maldade. Já em Adão, Deus realmente mostrou a sua graça, né, pregando o evangelho para ele, prometendo esse grande alívio. Né, e Adão pôde então se basear por essa fé. O sacrifício vem justamente daquele ato, né, que o Senhor teve ali em sacrificar animais para cobrir, não é, a nudez do casal. E o Senhor cobre a nudez do casal. Né? Nós lemos justamente isso aí. Ó. Então, deixa eu ver aqui. Aqui, deixa eu abrir aqui nessa página. Gênesis 3. Verso 21, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão, não é? Essa expressão aqui realmente tem uma cultura por detrás, né? Quem registrou, no caso Moisés, não é? Quando ele fala isso, o propósito é falar sobre sacrifício mesmo, animais tiveram que morrer, né? Sangue teve que ser derramado para que o homem fosse coberto de seus pecados. Veja, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua esposa e os vestiu, não é? Essa é a atitude do Senhor em relação ao homem, com sua misericórdia. Ao mesmo tempo, manifestou-se a sabedoria de Deus, porque ninguém era capaz de inventar este plano de salvação. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2:9. Este plano de salvação por meio de Cristo crucificado é considerado loucura pelos homens, mas essa loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Não é? Então, é daí que nós podemos compreender justamente a base, não é, nessa história da redenção. Não é? Compreender a graça do Senhor, o seu amor, a sua misericórdia e sabedoria. É como lermos, por exemplo, Efésios capítulo 1 e perceber que o Senhor fez tudo, né? Baseado no seu poder, na sua soberania, segundo a sua vontade, com sabedoria. Ele é o Deus da sabedoria. Isso é muito importante para nós. Venhamos compreender então, irmãos, que nós temos uma bênção em nossa vida. E eu queria realmente reforçar isso. Nós, como cristãos reformados, não dizemos que somos perfeitos, porque não somos, estamos longe disso e jamais seremos desse mundo. Essa é a grande realidade. E nós estamos sujeitos a cometer equívocos. Porém, não é? E certamente sim, em alguns momentos cometemos, porque somos assim. Mas uma coisa que pode nos deixar realmente alegres, não é? Em nossa expressão de fé, expressão histórica, nos documentos confessionais, é observarmos a fidelidade das doutrinas reformadas. Porque nós ensinamos exatamente isso. Não é? Ensinamos a religião verdadeira, não a religião que está baseada no nosso próprio senso, não é? Nossa maneira de julgar as coisas, nossa maneira de entender as coisas. Não é com o nosso bom senso, mas uma doutrina que vem diretamente da palavra de Deus, que é a confissão da própria palavra de Deus, onde nós reconhecemos que o homem é pecador e que o socorro desse homem caído vem do Senhor. A salvação vem do Senhor. O homem nada pode fazer por si mesmo. A atitude de Adão e de sua esposa, não é, diante daquela situação onde eles caíram e preferiram trair o Senhor Deus, abriram mão da vida que estava prometida no pacto das obras e abraçaram a morte e as consequências da mesma. E ainda assim, quando o Senhor vai graciosamente chamar o homem, ainda o homem se mantém duro em seu coração, não se arrepende, não pede socorro a Deus, não vai de encontro a Deus, mas coloca a culpa no próprio Deus. Se o Senhor não tivesse medo dessa mulher, eu não teria caído. Foi a mulher que o Senhor me deu. Né? Basicamente, a conclusão é esse dele, de Adão. Então, essa atitude do ser humano de não se arrepender, de não pedir socorro a Deus, mostra exatamente o quadro da humanidade hoje.
É isso que as pessoas estão fazendo, irmãos. Inventando desculpas, né? Inventando desculpas, inventando teologias, filosofias, novas maneiras de pensar para não admitir a verdade. Você pode perceber que mesmo no meio cristão, há muitos grupos que procuram costurar, não é? Costurar, sabe? Inventar caminhos novos, maneiras de interpretar, criar formas de interpretação, escolas de interpretação, tudo para fugir dessa realidade, porque o homem não quer admitir a verdade. Não quer admitir que nós não podemos, não conseguimos, não temos condições e capacidade de fazer nada por nós mesmos. É o Senhor quem nos socorre. O socorro do homem caído, não é? Acontece pela graça de Deus. É o Senhor que vem até nós. Tal como foi com Adão, da mesma forma, nós também tivemos esse impacto em nossa vida. O Senhor veio até nós. Não é? O Senhor veio até nós. Nós nunca iríamos querer o Senhor. Então temos que admitir isso. Que a nossa atitude é igualzinha a de Adão. Eu posso lembrar, e eu sei que você também pode lembrar em momentos da sua vida, mesmo se você já cresceu basicamente em uma comunidade cristã, mas quando você ouviu o Santo Evangelho puro, como nós estamos aprendendo aqui, também ficou com o coração duro, sem aceitar a verdade. Não é? Enfim, nós podemos lembrar disso, e eu posso lembrar de quando eu era bem mais jovem, e eu posso lembrar agora das vezes que eu zombei da fé, as vezes que eu rejeitei convites para ir para igrejas, e às vezes que eu até fui com o objetivo de zoar, não é? De tirar onda com aquelas pessoas, de rir da cara delas. Eu lembro quantas vezes isso aconteceu. Foram muitas vezes, muitas e muitas vezes, que eu zombei do Evangelho. E cada cristão pode fazer essa análise pessoal. Nós sabemos que o nosso socorro, não está em nós mesmos, não está nos métodos humanos. O nosso socorro está em o nome do Senhor que fez o céu e a terra. Essa é a nossa boa confissão, irmãos. Sem Cristo, nós nunca iríamos querer a Cristo. É Deus quem enviou o seu Filho, é Deus quem veio até nós justamente para nos transformar. O Senhor, assim como foi, até Adão e sua esposa, e ali os confortou, continua a fazer isso hoje. O Senhor foi até Abraão fazer aliança. Abraão não procurou a Deus. Veja como as coisas... Assim como o Senhor também foi até Noé. Noé não procurou a Deus. Assim como o Senhor foi até Moisés. Moisés não procurou a Deus. Sempre é o Senhor. Sempre é o Senhor. Deus enviou o seu Filho e Cristo veio aqui. E Cristo chamou pecadores ao arrependimento. É isso que a Igreja de Cristo faz. Nós, então, podemos reconhecer que o nosso socorro vem do Senhor e que realmente, irmãos, o Senhor tem operado essa misericórdia em nossa vida. Ele continua vindo ao nosso encontro. O que podemos fazer diante disso é agradecer ao Senhor por toda a bondade, por sua sabedoria infinita, incomparável, por seu plano perfeito que transcende a nossa capacidade de compreensão, mas que no fim glorificará o seu nome e nos fará bem. A felicidade tão sonhada, a alegria que não tem fim, esse Deus Todo-Poderoso planejou para dar aos seus filhos. É Ele quem sabe o fim, os pensamentos que tem a nosso respeito. Pensamentos de bem, para nos dar o fim que nós queremos. Graças a Deus por Jesus Cristo.